Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre o Wake Up. O Wake Up existe para despertar e capacitar jovens para que eles sejam e façam discípulos de Jesus em todas as nações. O nosso sonho é ver essa galera jovem fazendo discípulos de Jesus por todo esse mundo. E você pode fazer parte disso. No Wake Up, você vai ser encorajado a aprofundar o seu relacionamento com Deus, a desenvolver uma vida constante de oração e de leitura da palavra. Você vai fazer novas amizades, vai conhecer novos lugares e terá muitas oportunidades de servir. Você também vai participar de oficinas de capacitação na área de evangelismo e missões, de várias aulas do seminário e também de viagens missionárias, incluindo uma viagem transcultural. É uma experiência única que pode levar você a entender qual é a sua vocação no reino de Deus. Eu quero convidar você a acessar o nosso website ou a nossa página no Facebook para saber mais. Nós vamos te mandar um e-mail com todas as informações que você precisa e vamos estar orando por você. A gente tem orado para que Deus desperte jovens dispostos a servir no reino. E eu gostaria muito de ver vários de vocês com a gente no ano que vem. Então é isso, galera. Se Deus permitir, nos encontramos no Wake Up do ano que vem. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live teológica de quinta-feira com um tema super especial que com certeza vai te desafiar e fazer ver de uma forma diferente o serviço dentro do ambiente da igreja local. Hoje nós temos aqui uma super presença do pastor Ricardo Lebedenco, já vou apresentar ele. Gostaria de lembrar que essa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição com mais de 50 anos de investimento no reino e na vida dos vocacionados. Aqui na Faculdade Batista Pioneira temos encarado a Bíblia como ela realmente é. Palavra de Deus, algo que temos demonstrado em nosso ensino e também nos conteúdos de nossas lives. Venha você também fazer parte da família FBP. Aqui, a sua vocação é levada a sério. Se você deseja conhecer um pouquinho mais de nossa história, de nossa estrutura, de nossa equipe e principalmente de nossos cursos, você pode acessar o nosso portal batistapioneira.edu.br ou através do telefone e WhatsApp 55-3332-2205. Estamos à disposição para servir a sua igreja e ao reino de Deus. Contate conosco se tiver alguma dúvida. Bom, vamos iniciar essa live e temos um pedido super especial, que você compartilhe essa live, que você marque irmãos da sua igreja, o pastor da sua igreja, o pessoal que convive com você no ambiente eclesiástico, marque aí nos comentários para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse material tão maravilhoso, que é esse tema que nós vamos estar abordando, que já vamos adentrar. Também tem um pedido todo especial, que você marque aí nos comentários a cidade de onde você está assistindo, para que a gente possa ter dimensão de onde estamos chegando com as nossas lives teológicas. Hoje a temática é a seguinte: eu, um servo, como ser um voluntário segundo a Bíblia. E para que nós possamos ter um entendimento mais amplo a respeito desse assunto, temos aqui conosco o pastor Ricardo Lebedenco e vamos dar uma pequena sinopse aqui da sua trajetória, da sua caminhada. É marido da Letéia, pai do Isaac e da Yasmin, é graduado e mestre em teologia, é pastor titular da Primeira Igreja Batista em Ijuí, também é professor aqui na Faculdade Batista Pioneira, lecionando as disciplinas de liderança e ministério pastoral. Pastor, seja muito bem-vindo. Para mim também é uma honra participar, né? Quero dar uma boa noite aí a todos que estão ouvindo, assistindo e espero poder de alguma maneira contribuir com a vida de vocês. Com certeza, pastor. Muito obrigado pela presença. Vamos estar abordando essa temática que é algo bem comum dentro da igreja e gostaríamos de saber a sua opinião a respeito de uma pergunta que o pastor vai responder no segundo bloco. A pergunta é a seguinte: quais têm sido as dificuldades para o voluntariado em nossas igrejas? Hoje estamos fazendo de uma forma um pouquinho diferente. Geralmente nós temos a enquete
para o público marcar sim ou não. Hoje, a nossa pergunta deve ser respondida nos comentários, para que a gente possa enriquecer o nosso assunto e ter noção daquilo que os irmãos à nossa volta estão enfrentando dentro do ambiente da igreja local. Então responda no comentário, vou repetir a pergunta para você ter uma dimensão daquilo que pode ser descrito. Quais têm sido as dificuldades para o voluntariado em nossas igrejas? Olhe para a sua igreja, para as igrejas que estão à nossa volta e deixe aí a sua opinião. Pastor Ricardo Lebedenko vai responder no segundo bloco a opinião dele a respeito desse assunto. Então, pastor, vamos lá então. O pastor tem estudado a respeito desse assunto, tem trabalhado em meio a muitos servos, é um servo de Deus na igreja local também, e também esse seu empenho, estudo, gerou a sua dissertação de mestrado dentro dessa temática, né? O porquê dessa pesquisa, desse interesse em estudar a respeito do voluntariado, do servo dentro da igreja local? O que o senhor tem a dizer? Então, primeiro, esse é um dom que eu tenho, né, de servir. Então, isso sempre mexeu comigo. Eu sempre tive vontade de servir melhor, de fazer o melhor para o reino de Deus. No começo do meu ministério, eu trabalhei numa igreja em Curitiba, na PIB de Curitiba, e na área de crianças. E é um ministério que necessita de muitos voluntários. Na época ali, a gente quando começou o ministério ali, tinha ali umas 300 crianças, quando a gente saiu tinha mais de 1.000. Então a gente necessitava de muitos voluntários. E nesse meio também, por eu estar como pastor, muitas vezes eu fui chamado para falar sobre isso e tal, né? E em todo o Brasil eu ouvia uma reclamação que era constante. Nós temos falta de voluntários. Em parte porque o Ministério Infantil necessita de muitos voluntários, mas uma boa parte dessa reclamação vinha da questão assim de uma certa frustração dos líderes com os seus voluntários, porque eles muitas vezes deixavam a desejar, não faziam do jeito que deveria ser feito, né? E aí acontecia assim, eu ouvia muitas vezes pessoas falando assim, aqui na minha igreja eu não chamo mais de voluntário. Engraçado isso, né? Agora eu vou chamar de servo. Tá bom, a princípio tá tudo bem, mas a minha pergunta sempre foi assim, será que só chamar de um nome diferente vai mudar o coração da pessoa, né? E para alguns, segundo eles, né, funcionava. Talvez porque a palavra voluntário ou o termo voluntário talvez tenha hoje uma conotação ruim de alguém que faz as coisas do jeito que quer, na hora que quer e quando dá, né? E outra frase que eu ouvia bastante, isso não só no meio dos ministérios infantis da época, né? Mas em qualquer outro meio, falava assim, esse aqui é um serviço muito importante, então isso aqui tem que ser pago. Isso aqui tem que contratar para fazer, isso aqui não dá para depender de voluntário. Eu ficava tão triste com aquilo. Sabe por quê? Eu penso assim, se uma pessoa precisa ser contratada, qual é a motivação dessa pessoa? Claro, pode ter outras motivações, mas uma das motivações, e pode ser a única, é a grana, é o dinheiro. O cara foi contratado para aquilo, eu tenho um compromisso porque eu fui contratado, eu estou recebendo por aquilo. Ok, agora e o voluntário? Qual a motivação do voluntário? Se ele se dispôs a trabalhar sem receber o pagamento, talvez ali dentro do coração dele tenha uma motivação muito maior do que aquele que foi contratado para isso. O que precisa então, na verdade, e sempre foi o meu entendimento, precisa então a gente treinar melhor, fazê-lo entender melhor. E ali que começou o estudo, então.
Desde aquela época eu comecei a ministrar algumas oficinas, né, em congressos sobre esse assunto. E quando eu resolvi fazer o mestrado, falei, puxa, esse é um assunto interessante que precisa de mais pesquisa. Então eu achei que seria a hora de pesquisar mais sobre isso. Maravilha, pastor. E a pergunta seguinte, ela tem muito a ver com essa primeira pergunta, né? Se faz importante, é relevante esse tema nos dias de hoje? Ou foi só lá naquele momento que o pastor enfrentava uma dificuldade na sua igreja anterior? Será que se faz relevante uma discussão a respeito desse tema no aqui e agora? Eu acho que é muito relevante. Primeiro porque o voluntariado, de maneira geral agora, não só nas igrejas, tem crescido ano a ano no Brasil. Em alguns lugares, como China ou Canadá, o voluntariado atinge aí 50, 55, quase 60% da população. Isso quer dizer que mais da metade das pessoas se engajam em alguma obra voluntária. O cara trabalha normalmente, tem o ganha-pão dele, e em algum momento da vida dele, ele se engaja, ele se envolve num trabalho voluntário, numa instituição qualquer, certo? No Brasil, isso está longe ainda. Nós estamos passando de 20%, chegando nos 30%. Mas isso vem aumentando. E mais da metade, segundo o IBGE, mais da metade desses 30%, mais ou menos, né, que se declararam voluntários nas pesquisas do IBGE, mais da metade disseram que esse engajamento é feito numa instituição religiosa ou numa ONG que é ligada a alguma igreja, alguma instituição eclesiástica, ou a uma igreja mesmo. Então, é um exército, é uma multidão. Né? Se você parar para pensar, por exemplo, na sua igreja, veja quantos voluntários tem na sua igreja e quantos funcionários contratados por CLT e tal. Geralmente, é absurda a diferença. Numa igreja, é diferente numa indústria, numa empresa, num comércio qualquer, que basicamente 100% é contratado. Numa igreja, não. Na nossa, por exemplo, a gente deve ter aí uns 10, talvez, contratados e talvez uns 100 voluntários. Então, assim, é 10 vezes mais. Então, quando a gente fala de voluntários, pensando em igrejas ou instituições do terceiro setor, né, as ONGs, os institutos, as fundações, a massa de trabalho, a mão de obra principal é o voluntário. Então, eu acho que tem muita relevância, sim, falar disso. Como a gente pode fazer do voluntário alguém que realmente produz alguma coisa relevante. Uma outra coisa que eu não falei na primeira pergunta, e isso também é uma coisa que eu ouvia muito, trabalhos mais complexos, eles falavam assim, não, isso aqui vamos dar para alguém que é pago. E o voluntário chegava, às vezes um voluntário muito capacitado, um voluntário super pronto, e a igreja ou a instituição tinha medo, e isso a bibliografia também mostra, né? A instituição tem medo de entregar esse trabalho um pouco mais complexo na mão do voluntário. E isso frustra o cara, né? Ele se sente, eu sou um funcionário de segunda categoria. Então a gente precisa falar mais disso, a gente precisa trabalhar mais isso nas igrejas, nas instituições, e precisamos trabalhar de uma maneira um pouco mais profissional o RH, vamos dizer assim, né, desse voluntariado. A gente precisa trabalhar mais e desenvolvê-los, fazê-los ter talvez um plano de carreira, alguma coisa assim. Nós vamos falar mais disso durante a live. Muito bem. Nós vemos que é relevante abordar esse assunto, mas uma marca que nós temos aqui na faculdade é encarar a Bíblia como a nossa base de fé, de conduta, e isso vale para o serviço dentro da igreja também. Então,
A pergunta é a seguinte, pastor: o que é servir na ótica bíblica? O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Isso é muito interessante porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu comecei a falar de voluntário e aí fui para muitas bibliografias não eclesiásticas, não religiosas, mas na segunda parte, quando eu fui basear ou fundamentar na Bíblia essa questão, comecei a fazer essa pesquisa, né? E comecei pelas palavras que são traduzidas no português, para o português, por serviço ou servir. E aí eu tive uma surpresa, porque primeiro que são várias palavras, não vou citá-las todas aqui, nós vamos citá-las sim no curso de especialização que vamos oferecer aqui na faculdade nesse assunto. Mas hoje não dá para falar tudo isso. Mas então você começa lá no Velho Testamento, a palavra serviço, a palavra no hebraico tem um sentido quase que de um serviço militar, obrigatório. Mais ou menos isso. Então, a pessoa que servia, ela era obrigada a servir e ela tinha uma ideia de um serviço a Deus, nem tanto aquele serviço às pessoas, né? Não tinha nenhum propósito de servir as pessoas. Era uma coisa obrigatória, como eu já disse, e aquilo foi evoluindo. Tinha uma questão assim de como é na questão militar, o lugar, a hora certa, né? Então tinha as escalas de serviço e a pessoa ia lá, cumpria o serviço e pronto, né? Aos poucos, lá do Velho Testamento, no próprio Velho Testamento, a gente vai passando e vai surgindo outras palavras que designam a mesma questão do serviço, do servir, e vai melhorando ou vai ficando mais complexo esse servir. E o ponto alto acontece no Novo Testamento, quando a palavra servir incorpora uma conotação de um serviço amoroso a Deus, em primeiro lugar, mas também aos irmãos. Então, hoje, quando a gente fala, eu vou servir na igreja, e eu quero servir aos meus irmãos, vou servir a Deus, isso tem um longo caminho dentro das Escrituras. E é muito interessante você conhecer esse caminho e saber como que esse sentido foi construído dentro da Palavra de Deus. Hoje, se você me perguntar o que é o serviço, eu vou dizer, o serviço é um ato de amor, em primeiro lugar, a Deus, mas em segundo lugar, aos irmãos. Você faz isso de forma voluntária, de não obrigatória, como era o primeiro sentido, e carregado dessa decisão de amar a Deus e as pessoas. Tem muito a ver com o sentimento, a motivação, e não com o ato do fazer. Exatamente. Né? Às vezes você pode estar fazendo alguma coisa boa, mas sem a motivação correta. E aí você não está servindo conforme o princípio bíblico. Eu me lembro quando logo que me converti, comecei a servir em muitas áreas dentro da igreja e eu comecei a me orgulhar de tanta coisa que eu estava fazendo, né? Mas eu me perdi no meio da motivação, começou a virar um peso. E eu creio que isso acontece com muita gente dentro da igreja, né? Eu estou fazendo um monte de coisa e é bem feito muitas vezes, mas o Senhor se importa muito mais com a motivação. Uma das coisas que eu estudei durante a dissertação foi as motivações, né? E mesmo no voluntariado secular, não eclesiástico, tem várias motivações. Sim. Tem gente que vai procurar fazer voluntariado, o cara trabalha numa empresa, mas ele vai fazer voluntariado porque ele tem alguns contatos, e naqueles contatos ele pode conseguir uma promoção. E isso, infelizmente, pode acontecer dentro da igreja. Sim. Você servir em algum ministério para se aparecer,
né? É um ministério que está no palco, é um ministério, tem alguém de alguma influência naquele ministério, então eu vou ali para ganhar. E aí você pôs a perder. Você está sendo um voluntário, mas não na perspectiva bíblica, entendeu? E o voluntário na perspectiva bíblica precisa ser um servo. E para ser um servo tem que estar na motivação correta. Maravilha. E até algumas motivações que parecem nobres, às vezes são erradas, né, pastor? A gente vê algumas pessoas servindo simplesmente para se redimir, né, diante de Deus, ou para se redimir diante das pessoas. Por culpa, né? Por culpa, ou para acrescentar, daria para se dizer assim, as minhas boas obras, botar na balança, né? Medo também. Opa, se eu não fizer, eu vou pro inferno, né? Isso a gente sabe que não tem nada a ver isso. Mas muito bom ter essa explicação. E nós vimos aqui, então, o serviço na ótica bíblica. Mas agora vamos para uma parte mais prática. Algum exemplo ou alguns exemplos na Bíblia de um servo segundo o coração de Deus, segundo o que a palavra diz que deve ser um servo? O pastor lembra de algum exemplo? Bom, eu vou chegar num melhor exemplo, que na dissertação eu coloquei também. Mas acho que vale a pena citar um texto que eu gosto muito, uma cena que eu gosto muito da Bíblia, quando Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém, e ele então convoca a cidade, e naquele capítulo vai descrevendo cada um que construiu o muro em frente à sua casa, ou em frente, perto de onde trabalhava, enfim, né? E aparecem homens, mulheres, crianças, idosos, escravos, todos trabalhando juntos, cada um fazendo o seu pedaço de muro, né? E assim conseguiram fazer toda a reconstrução. Acho que isso é um exemplo muito legal. Depois a gente vai ver o exemplo de Paulo, que quase em todas as cartas ele começa se descrevendo como um escravo, né? E falando, olha, eu sou servo. Ele, em alguns momentos, ele até fala assim, eu gosto de sofrer, e nessa ânsia de servir, né? Eu prefiro sofrer, porque ao sofrer, eu estou fazendo com que os meus irmãos sofram menos. Então, eu estou sofrendo no lugar deles, né? Então, é um sentido, ele tinha uma noção de servir impressionante. Tem o caso da igreja, a igreja primitiva, que entendeu de uma maneira muito legal que esse ato de servir, mas nós sabemos que o nosso exemplo maior é o exemplo de Jesus. E o Novo Testamento, os evangelhos vão mostrar como Jesus elevou esse sentido da palavra servir. Porque ele mesmo disse, eu vim para servir e não para ser servido. Ele que tinha tudo, se tinha alguém que tinha tudo para ser servido, esse era Jesus. Mas mesmo assim ele decidiu servir. E eu gosto de pensar que o símbolo, um dos símbolos da igreja, precisava voltar a ser a bacia e a toalha, né? Lembrando daquilo que Jesus fez ali ao lavar os pés dos discípulos. Hoje, num tempo em que cada dia mais surgem novos títulos, né? Começou com pastor, depois foi para apóstolo, foi para querubim, foi para... Enfim, cada um quer um título maior. Você pensar no líder servo, pensar no organograma da igreja, de baixo para cima, né? Eu estou aqui, se eu sou um líder, eu estou aqui para servir. Então, o aspecto de você pensar na toalha e na bacia como um símbolo da liderança dos líderes da igreja, sim olhar para Jesus e entender o que ele veio fazer aqui. Claro, tem os vários aspectos da missão de Jesus, e o principal é nos redimir, nos salvar, etc. Mas ele veio nos ensinar a viver.
e um dos aspectos é o servir. Eu acho que essa disciplina bíblica é fundamental. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos aprender a servir. Maravilha. Cabe a pergunta a você que está como espectador. Como você tem servido no ambiente da igreja? Quais as suas motivações e qual o padrão que você tem tido de serviço? Tem olhado para o padrão de Jesus? Espero que assim o seja. Aproveitamos esse momento para dar uma pausa, terminando o nosso primeiro bloco, e antes de adentrar no segundo bloco, relembramos que temos uma pergunta rolando aos amados, que hoje está num formato diferente. Você pode descrever nos comentários a sua opinião, e a pergunta é: quais têm sido as dificuldades para o voluntariado em nossas igrejas? Queremos saber da sua opinião, da sua experiência, pois isso vai estar enriquecendo o nosso diálogo. Gostaria de aproveitar esse momento também para pedir oração por essa instituição, por essa casa. Nessas últimas semanas encaminhamos todo o processo burocrático, a papelada que precisava, e estamos no aguardo do Ministério da Educação a uma resposta referente ao nosso bacharelado em teologia em formato EAD. Então, interceda por nós, por todo esse processo, para que o Senhor nos permita ter uma resposta favorável e, no momento hábil, poder trazer um comunicado oficial a respeito desse formato do nosso curso, que vai ter a mesma excelência, a mesma dedicação da equipe que nós temos demonstrado no nosso bacharelado presencial. Temos recebido solicitações há muito tempo já do nosso curso em formato EAD para atender irmãos que não conseguem se deslocar até Ijuí, irmãos que não têm como sair da sua cidade, da sua igreja local, e até irmãos fora do país. Nosso desejo é abençoar o reino de Deus e usar desse meio, desse artifício que o Senhor nos deu, que é uma maravilha, que é a internet. Então, interceda por nossa faculdade para que a gente possa oferecer em tempo oportuno o nosso curso nesse formato. Pastor Lebedenko estará conosco também no corpo docente, lecionando dentro da área de liderança, de pastoreio, e com certeza você vai poder ser abençoado. Se deseja estar atento às nossas notícias, os compartilhares dos avanços da faculdade, fique atento à nossa página no Facebook, aqui no Facebook, e também no Instagram, pois dessa forma você vai estar bem orientado a respeito dos avanços dos processos da Faculdade Batista Pioneira. Também faço um gancho naquilo que o pastor colocou agora há pouco a respeito de um curso que nós estamos trabalhando para poder disponibilizar e oportunizar aos irmãos das igrejas à nossa volta para estarem se preparando em cima dessa temática do serviço dentro da igreja local. Estamos na produção de todo esse material, em tempo oportuno vamos disponibilizar, mas também temos uma boa quantia de outros cursos a respeito da Bíblia, a respeito do mundo bíblico, a respeito do serviço e da prática ministerial dentro da igreja. Se você deseja conhecer um pouquinho mais o nosso programa de capacitação ministerial, você pode acessar fbponline.com.br e conhecer um pouquinho mais de nossos cursos. Temos uma super promoção rolando, que é a promoção de 50% em todos os nossos cursos. Você pode acessar o nosso portal, adquirir algum dos cursos, e na hora que você clicar para adquirir o curso, vai abrir uma janela que você pode colocar um cupom de desconto, que é Novidade PCM 50. E dessa forma você vai ter 50% de desconto. Já era barato o curso, ficou mais barato ainda. Era R$ 49,90, agora está R$ 24,50. Super oportunidade. Cursos totalmente online, cursos livres, de curta duração e com uma linguagem bem objetiva e bem clara para abençoar você aí na sua igreja local, você que deseja conhecer mais a palavra e se preparar para servir ainda melhor na igreja local. Gostaria de deixar um pequeno vídeo a respeito do nosso curso de Parábolas de Jesus. Eu quero fazer um convite muito especial a você. Dentro do programa de capacitação ministerial da Faculdade Batista Pioneira, nós estamos lançando um curso As Parábolas de Jesus, na qual nós queremos estudar e aprender sobre um dos principais métodos de ensino que Jesus utilizou. Nós vamos estudar o livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o reino de Deus,
que é um material que escrevi há alguns anos atrás com os meus estudos do bacharelado em teologia, depois também de mestrado, e foi lançado recentemente como um livro. Nesse livro são estudadas mais de 40 parábolas, analisadas, interpretadas e aplicadas à vida pessoal, além de toda a parte de conceituação, de interpretação das parábolas. Eu quero compartilhar isso com você e estudarmos juntos para que você possa utilizar isso na sua vida pessoal e também no seu ministério. Eu sou o pastor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e vou acompanhar você nessa disciplina. Você é nosso convidado especial. Voltamos com o nosso segundo bloco, abordando a temática Eu, um servo, uma palavra sobre o voluntariado dentro da igreja local. E nós fizemos uma solicitação aos nossos espectadores para deixarem a sua opinião a respeito de quais têm sido as dificuldades para o voluntariado dentro da igreja local nos nossos dias. Eu creio que você tem a sua opinião, pode deixar aí nos comentários, mas agora gostaria de dar a oportunidade para o pastor Lebedenko falar quais têm sido as maiores dificuldades para o voluntariado hoje no ambiente da igreja, pastor? Ok. Bom, o que a bibliografia fala, de maneira geral antes, mas eu acho que isso não é tão diferente dentro da igreja, pela experiência que eu tenho, que a gente tem dentro das igrejas. Acho que o primeiro grande problema é a rotatividade. Claro que isso depende muito do ministério que a pessoa se envolveu, né? Mas eu lembro, por exemplo, do Ministério Infantil, acontecia uma rotatividade muito grande. Então, veja bem, um voluntário chega no ministério, no seu ministério, na sua igreja, e aí você fala assim, ok, você quer ajudar em quê? Eu quero ajudar com, sei lá, crianças de 4 e 5 anos, tá bom. Normalmente, a igreja vai ensinar essa pessoa, porque essa pessoa não chegou pronta. Então, a igreja vai investir nessa pessoa, vai ter alguém que já lida com isso e vai poder chegar junto, mostrar como é que conta uma história. No meio disso, eu lembro, fazíamos muito disso, e aqui na nossa igreja também, a gente convida pessoas para vir aqui dar palestras, tem um custo de tudo isso. Ou enviamos as pessoas, os voluntários, para congressos e eles... Enfim, resumindo, a gente investe tanto dinheiro quanto tempo. Pessoas que já estão mais gabaritadas, investe tempo nesses voluntários. Aí, quando o voluntário está pronto para começar a produzir e trabalhar sozinho, ele fala, não quero mais e eu vou parar. Então, esse é um grande problema. Por isso, esse é um dos motivos que as pessoas, igrejas e empresas também, têm um certo receio com o voluntário. Em determinados projetos, né, de maior importância, maior complexidade, eles acabam optando por contratar alguém. Mas é um tiro no escuro também, porque não é certo que a pessoa contratada vai fazer. Nós temos que ver, então, qual que é o problema que causa a rotatividade. E aí tem vários. Vou citar alguns aqui. Talvez o primeiro é a falta de capacitação. Muitas vezes eu vi voluntários chegando e aí o líder pega o voluntário, joga lá no ninho de cobra, né? Pode ser qualquer ministério, mas algo difícil, algo que precisa de umas dicas, precisa de alguns parâmetros ali, e o cara não sabe aquilo. E o líder acha que ele tinha que saber, por algum motivo, né? E aí o cara se frustra. E o cara se frustra uma vez, se frustra duas, se frustra 3.
E isso eu vi várias vezes acontecer. De outra coisa que acontece, faz parte dessa primeira, né? No Ministério Infantil acontece muito. Tem uma classe com 15 crianças. E tem 3 professores ou 3 voluntários designados para trabalhar naquele dia, naquele domingo. Só que 2 não apareceram. E o cara chegou ali, ele é novo, né? Tá lá com 3, 4 meses de ministério, e ele caiu ali dentro, sozinho, com 15 crianças. E naquele dia, isso é outra coisa que acontece bastante, o pastor estava animado na pregação, né? Ou veio um cara de fora, um congresso, alguma coisa, e o culto que era para durar 1 hora, 1h15, dura 2 horas. Chega uma hora que o cara não sabe mais o que fazer com aquelas 15 crianças. Então ele termina completamente frustrado. Sabe o que é o mais fácil ele fazer? Ele fala, desculpa, PT, saudações, eu estou fora, eu não aguento mais, eu estou me frustrando, não está sendo bom para mim. Ao contrário, se ele tivesse sido treinado, né? Se ele tivesse... Eu tive uma experiência de ver algumas igrejas nos Estados Unidos, onde eu vi voluntários de 65, 70 anos, trabalhando até no berçário, que é um trabalho que exige, né, porque as crianças estão ali, algumas estão engatinhando, né, exige um certo físico, né, e assim, os idosos trabalhando, servindo com alegria, mas por quê? Eles estavam preparados, tinham um número adequado de voluntários dentro da sala, e eles sabiam como se portar. Se demorou, eles tinham o plano A, o plano B, o plano C, eles estavam preparados para aquilo, né? E outra coisa que eu vi também nos Estados Unidos, esse preparo, esse treinamento, essa conscientização, também faz com que o voluntário tenha um nível de entendimento, de compromisso muito grande. Eu lembro só para contar uma história, eu fui visitar uma igreja e eu fiz o contato com um brasileiro que conhecia esse rapaz, esse voluntário, né? E ele conversou com ele e falou, você pode apresentar a igreja para o Ricardo, né? Ele falou, tá bom. E aí eu cheguei naquele dia na igreja, eu tinha uma oportunidade na vida de conhecer aquela igreja. Só que aquele voluntário, ele tinha um trabalho naquele dia, ele tinha uma responsabilidade. Então eu cheguei, ele me apresentou, começou a mostrar a igreja, aí deu a hora que ele ia ter o trabalho dele, ele falou, olha, agora eu vou precisar me ausentar um pouco, então você vai lá para o culto e eu te pego daqui 1 hora. E eu fiquei tão curioso, porque eu dei uma insistida com ele, eu falei, olha, veja bem, eu tenho só essa chance aqui, né? Eu vim lá do Brasil, então não dá para você não ir, não dá para você faltar no seu trabalho. Ele, não, as pessoas estão dependendo de mim, eu tenho que fazer isso. Quando ele falou isso e foi, na minha cabeça antiga, eu pensei assim, ele deve fazer algo muito sério, deve ser um trabalho de alta complexidade. E eu fui atrás, sem ele perceber. Fui atrás, fui ver o que ele estava fazendo. Sabe qual que era o trabalho dele? Eles tinham uma reunião de grande grupo com as crianças, né? E depois eles iam ter uma reunião de PGs, né? De pequenos grupos. Então, era uma sala bem grande e tinha uns tapetes redondos no chão, e em cada tapete tinha uma caixa em que o professor, com ali 7, 8, 9 crianças, ele ia desenvolver uma atividade com um menor número de crianças, né? E o trabalho dele era colocar essas caixas, os professores colocariam de novo as coisas dentro da caixa e ele ia recolher as caixas. Esse era o trabalho dele. Um negócio tão simples de fazer, qualquer um faria. Até talvez uma criança bem treinadinha, ela faria aquilo ali.
Só que ele tinha um senso de compromisso que eu fiquei espantado. Eu falei, eu quero que os meus voluntários tenham esse senso. Eu quero ter esse senso de compromisso. Não interessa o trabalho que eu vou fazer. Se eu vou limpar uma mesa, se eu vou cantar, se eu vou pregar, não interessa. Eu preciso entender que se eu me comprometi em fazer aquilo, eu vou fazer com excelência e vou fazer da melhor maneira. Tem uma outra história muito interessante. Uma vez eu fui num congresso, era um congresso de professores de criança, né, da PEC, né, bem muitos anos atrás, e era num grande hotel, tinha umas 1.200 pessoas participando, e eu lembro que a gente recebeu uns papeizinhos para o almoço, então a gente tinha que entregar esse papelzinho na hora que chegava no restaurante, né? E tinha um rapaz que o trabalho dele era receber esses papeizinhos. E eu lembro que no primeiro dia eu fiquei impressionado como ele fez esse trabalho. Só que aí, sabe o que me impressionou? No segundo, terceiro dia, quarto dia, todo mundo começou a falar desse menino. Todo mundo estava impressionado como ele fazia o trabalho dele. Aquilo ali era fantástico. Era um cara, claro, ele era pago para isso, mas era uma coisa muito simples. Ele entendeu que ele tinha que fazer da melhor maneira. Os voluntários, os servos, né? O voluntário que entendeu que está ali para servir, não importa o trabalho que ele está fazendo. Se ele entendeu que ele está ali para servir, ele vai fazer dessa maneira. Ele vai fazer o melhor que ele pode. E ele vai, de uma maneira ou de outra, impressionar, impactar as pessoas que estão ao redor dele. E é isso que é a minha proposta, né? Ajudar as igrejas a treinarem os voluntários para chegarem a esse ponto. Né? Que desafio, hein, pastor? Um baita desafio, né? E a pergunta seguinte, ainda em sequência a essa temática, nós sabemos que os voluntários chegam com N motivações, né, na igreja para poder servir, se envolver, mas nós, como líderes, como pastores, temos o desafio de levar essa pessoa a ser aquilo que Deus deseja que ela seja ali, né? Entender o que é ser um servo, né? A minha pergunta é a seguinte: como transformar um voluntário em um servo? É um negócio assim que a gente ora e ele sai transformado, né? Dá um curso e ele já sai transformado também, né? Um determinado tempo de trabalho transforma ele num servo. O que o líder, o pastor, pode fazer para cooperar com esse processo de transformação? Não é uma mágica, né? Seria fácil, a gente orasse lá e repreendesse o espírito lá do voluntário e agora vai ser servo, né? Não, é um trabalho árduo e eu acho que o pastor da igreja ou os pastores da igreja precisam estar assim, bem dentro desse trabalho e é mais ou menos o que eu comentei no começo, falando assim, eu acho que eu não falei disso, a gente conversou antes. Algumas igrejas, ou eu acho que todas as igrejas, ou a maioria, elas têm algum tipo de preparo para receber e cuidar das pessoas que são contratadas, né? Algumas igrejas maiores têm um setor de RH. As igrejas menores contratam isso, né, de algum terceiro, terceirizam isso de uma empresa contábil, enfim, alguma coisa assim. Só que, como a gente viu, tem uma razão aí de 10-1, estou chutando agora, entre trabalhadores ou pessoas voluntárias e pessoas contratadas. Quer dizer, a gente tem um preparo para receber e ajudar e capacitar as pessoas que são contratadas, que são bem poucas, e nós não temos algo profissional pensado para o voluntário. Então, eu acho que o que as igrejas precisam fazer é assim, vamos montar um ministério ou designar uma pessoa, talvez até uma pessoa que já venha do RH, trabalhe com isso secularmente, então ela tem algumas
características profissionais para poder fazer isso, de maneira que a gente consiga otimizar o recrutamento, a gente consiga otimizar o treinamento. No meio do treinamento, tem que ter palavra pastoral, pregar mesmo, pregar a Bíblia, mostrando o que é ser um servo, segundo a palavra de Deus, para a pessoa fazer, porque muitas vezes a pessoa sabe na mente, mas não cai no coração. E isso é o mesmo trabalho de um culto, né? Quando o pregador prega a mensagem, às vezes você sabe, e o Espírito Santo faz então que a pessoa aplique no coração. É esse o trabalho, fazer a pessoa se conscientizar de que ela está ali não apenas para fazer uma tarefa, mas ela está ali para servir a Deus e de maneira amorosa às pessoas. Então é um trabalho de formiguinha, devagar, lento, mas precisa ser feito pensando, né? Um trabalho intencional, não é um trabalho feito de qualquer jeito. Infelizmente, eu acho que hoje é feito de qualquer jeito nas igrejas. Vamos chamar alguém aqui, vamos... Não. Vamos lá. O pessoal está nesse estágio. Então, qual que é o próximo estágio? Esse aqui? O que nós precisamos fazer para que essa turma possa pular, subir esse degrau? Eles precisam de capacitação. Não, esses aqui precisam de conscientização. Esses aqui precisam, enfim, de ferramentas. E aí a gente vai ajudando. Eu acho que se isso acontecer, o voluntário vai se frustrar menos. E ele vai ter uma experiência muito gostosa ao servir. E isso é muito legal também. Quando a gente vê um voluntário saindo do trabalho dele, sei lá, ele foi cantar, ele foi servir lá no estacionamento, e ele termina o dia com aquela sensação, puxa, eu fui útil. É o que o Bill Hybels fala no livro dele sobre voluntariado. Ele fala assim, muitas pessoas que trabalham horas e horas durante a semana para ganhar dinheiro, elas se voluntariam na igreja para obter satisfação. Então, essa satisfação, esse sentimento, puxa, eu servi a Deus e eu servi a alguém. Quando o voluntário tem isso é um combustível que alimenta indefinidamente aquela pessoa. E ela vai querer mais e mais, servir mais e mais. No meio disso, cuidado, claro, para a gente não sobrecarregá-lo. Porque se fizer isso, entra no mesmo ciclo de rotatividade. Enfim, é esse o trabalho que nossas igrejas têm, né? E que nós, como faculdade, queremos ajudar vocês a fazer. Esse é um cliquezinho que tem que dar na cabeça do líder, do pastor, né? Para tentar para esse processo. Muitas vezes a gente está preocupado em ter gente para servir. E bota dentro do curral, vamos trabalhar e esquece desse processo. E às vezes se ouve assim, falta compromisso. Aquele ali, sabe por quê? Porque no meio lá dos 10 que se voluntariaram, tem um que já chegou com a mente já feita, tranquila, ele já sabe o que é servir. E ele acha que esse aqui é o único que tem compromisso. Não é. Os outros também querem ter, eles só não entenderam ainda. Sim. Então é o trabalho do pastor e da equipe de liderança da igreja fazer que esses outros 9 possam chegar ao nível de conscientização desse um que está trabalhando direitinho, né? Um desafio e tanto, né, pastor? Eu acho que é um dos maiores desafios do pastor. E talvez a gente não consiga com os 9. Talvez não, é quase certo que a gente não vai conseguir, né? Mas se a gente conseguiu com 6, com 7, já é um grande serviço. Né? Sim. E nós olhamos agora a questão da posição do líder, do pastor. Mas agora, voltando os olhos para o voluntariado, né? Para o voluntário, para o servo, o irmão que está lá se empenhando e se dispondo num ministério. Visto que ele é um voluntário, ele está se dispondo, né? Não está sendo remunerado. Ele pode servir a maneira que bem entender, porque às vezes a gente vê isso acontecendo no meio das nossas igrejas, né? Vou usar um exemplo agora que eu convivi bastante desde o começo da minha fé. Ministério de Louvor, né? Temos um ensaio tal hora. Tudo voluntário. Mas o ensaio é 2 horas, mas já que eu sou voluntário, eu chego 2h15, né? Pô, eu sou voluntário, se eu fosse pago eu estava antes, né?
tem que pagar o preço de fazer alguma coisa. Eu sou voluntário, eu não preciso ir, né? Olhando essa realidade de que o voluntário muitas vezes fica querendo servir da sua forma, né? Isso é correto? Daria para a gente dizer que tem um padrão que o voluntário segundo o coração de Deus, o servo segundo o coração de Deus, deve se orientar, deve olhar? Tem um padrão ou realmente tem que servir do jeito que bem entender, pastor? Claro que não. Eu acho que a excelência tem que ser buscada independente se você está sendo pago ou não. Como eu disse no começo, o voluntário, se a gente olhar lá no comecinho, claro que isso pode se deturpar, mas lá no comecinho, se o voluntário se dispôs a trabalhar sem ganhar nada, é muito provável que ele tenha algo de bom ali dentro. Então, a gente precisa achar isso ali e trazer esse compromisso junto. Uma coisa que a gente tem feito aqui na igreja, tem seminaristas que servem na igreja e que são remunerados com uma bolsa, né? E tem seminaristas que servem e que não são remunerados. A gente tem tratado da mesma maneira, os dois. Eles precisam servir da mesma maneira. Chegar no horário da mesma maneira. Cumprir uma certa carga horária da mesma maneira. Porque nós entendemos que esse é o princípio do servo. Servir com excelência. Fazer as coisas da melhor maneira que ele puder. Se não, eu diria que ele não é nem voluntário. Então ele está buscando outra coisa. Então você que é voluntário, está ouvindo a gente aqui, e chega atrasado, faz as coisas do jeito que quer, não faz o seu melhor, você está completamente errado. Você tem que rever aí na tua cabeça onde que você se perdeu na sua disposição de servir, porque você não está servindo. Você está fazendo uma tarefa de qualquer jeito. E isso não é bom nem para você, nem para a igreja e muito menos para Deus. Ótimo. Até porque se nós olharmos, né, pastor, vou me voluntariar numa grande empresa aí, né? Eu tenho que seguir algumas regras dentro da empresa, né? Claro. Numa instituição, eu vou a hora que quero, quando eu quero, faço do jeito que eu quero. Não é bem assim, né? Eu vou me voluntariar no exército. Tem pessoas que fazem isso, né? Tem que seguir regras, né? Por que na igreja não precisa? Isso. É que às vezes acontece também, Nathan, do líder pisar demais, se aproveitar desse amor que a pessoa chega, e aí enche o cara de coisas e o cara fica super, né, lotado de coisas para fazer, e aí ele começa a ver que na verdade está sendo usado. Sim, tem esse extremo. Sim. E aí é complicado mesmo. Ou também acontece às vezes do líder que ele fica com medo de exigir qualquer coisa e deixa fazerem do jeito que bem entender também, né? Acontece isso dentro da igreja. E tem o líder que fica com medo do voluntário que faz melhor do que ele aparecer demais. Enfim, infelizmente a gente sabe que tem essas coisas, né? Então todas essas coisas vão diminuindo aquele fervor, aquela vontade do servo ou do voluntário de fazer a coisa do jeito certo. Ok, pastor, vamos voltar então para a questão do líder. Falamos um pouquinho da postura do servo, do voluntário, e a gente não tem por objetivo algum aqui na live pesar sobre algum dos lados. Estamos trazendo verdades da palavra, né, que são constatadas, algumas observações da prática para ambas as partes. Agora vamos voltar para a questão do líder, do gestor de um ministério, de uma equipe de voluntários. Tem algumas dicas práticas para uma boa gestão desse corpo de voluntários que trabalha na igreja? Algumas coisas bem objetivas. Isso aqui é algo importante, isso precisa ser implementado, isso não acontece nas igrejas. O que o senhor teria de sugestão, pastor? Eu lembro que lá naquela igreja de Curitiba, a gente começou a fazer, na época do Ministério Infantil, um ministério dentro do Ministério Infantil que a gente chamava de Central de Voluntários. E era muito legal, porque uma pessoa da área de RH que pegou isso, né, e ele assim, vestiu a camisa mesmo. E era engraçado porque assim, quando chegava um voluntário, primeiro ele tinha uma palestra.
Então, isso era trabalho da Central de Voluntários. Ele tinha uma palestra que mostrava o que era o ministério, quais eram as oportunidades de servir. Nesse dia, a gente também dava um café para ele, aquela coisa assim. E os líderes dentro do ministério, de cada faixa etária, de cada setor dentro do ministério, também estavam lá para já falar, você quer trabalhar com maternal? Tá? Então já tinha uma pré-seleção ali. Naquele dia, ele recebia uma camiseta. Na época era uma camiseta laranja, né, que é a cor que a gente escolheu. Então ele ganhava a camiseta laranja, ele ganhava o crachá dele, que era um crachá laranja também. Então era um ritual, vamos dizer assim, de iniciação do voluntário, né? E aí, no domingo seguinte, ele era apresentado para o ministério. Então ele vinha com a camiseta laranja, ele vinha com o crachá dele, né? E aquilo era muito legal. Ele assinava um termo de voluntário, isso é outra coisa importante, porque nós temos visto, na bibliografia tem casos de voluntários que serviram em igrejas e depois botaram uma ação na justiça pedindo questões trabalhistas. Então, nesse período, ele assinava o termo de voluntário, dizendo, eu sou um voluntário, não ganho nada, não recebo nada, porque isso é uma coisa boa para o voluntário e para a igreja também, né? Então, todo esse aspecto, né, de recepção, de treinamento, de integração, era feito por essa central de voluntariado. Foi tão legal que a igreja falou assim, precisamos desse ministério na igreja toda. Então, esse mesmo irmão se tornou líder de um ministério na igreja que se chamava Central de Voluntários. E tinha um stand lá, depois do culto. Então, qualquer pessoa que quisesse voluntariar em qualquer área da igreja, dava um nome. Então, ele ia ver se a pessoa era membro da igreja. E era legal porque ajudava o Ministério de Integração. Porque se um visitante chegava ali, falava, eu quero me voluntariar. Aí ele anotava, esse cara ainda não é membro. Mas se ele quer se voluntariar, tem alguma coisa aí. Sim. E aí isso era passado para o setor lá de discipulado, preparação para o batismo. E no processo, a gente teve pessoas, eu lembro de um cara que ele veio, se voluntariou, ele queria tocar violão. E foi numa colônia de férias. E ele não era da igreja, ele não era nada, não era crente, não era nada. E ele veio tocar e a gente falou, tá bom. O cara era um violonista de primeira. E ele veio tocar porque a gente precisava de uma faixa da música que era especial. E o cara sabia fazer aquilo, né? Era aquela do 90 milhões em ação, que era uma coisa de seleção brasileira e tal, né? E o cara veio para tocar aquilo. Só que na colônia ele aceitou Jesus. Olha só. E ele depois se tornou um cara fundamental no Ministério de Música, compôs uma cantata sozinho, que fizeram no Natal da igreja, e começou na Central de Voluntários. Olha. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que qualquer igreja pode fazer, e pode ser uma pessoa que começa a fomentar e organizar esse setor dentro da igreja. Não precisa ser uma igreja grandona para fazer um negócio desse, não, né, pastor? Claro que não. Ótimo, ótimo. Dicas muito práticas e que com certeza vão ajudar os irmãos que estão aí do outro lado da tela, têm servido em suas igrejas locais. São dicas fundamentais. Claro que o nosso objetivo aqui não seria esgotar o assunto. Tem muita coisa, né, pastor? O pastor escreveu bastante a respeito disso e com certeza teria muito mais para escrever. Mas no curso vai ter mais. No curso vai ter mais. Olha, um bom marketing do curso. Fique atento às nossas redes sociais, pois vamos publicar em breve. fbponline.com.br. Ali nós temos uma lista de cursos e daqui a pouquinho mais vai entrar no ar o nosso curso a respeito dessa temática do serviço. Pastor, gostaria de perguntar, tem alguma sugestão de livro, material, além da Bíblia, sobre serviço? Eu trouxe 2 livros aqui. Tem um terceiro que eu esqueci de trazer. Esse aqui é do Charles Swindoll, né? Eu, um servo. E... tá em qual câmera aqui? Aqui, ó. Tá?
inclusive é o livro do trimestre na nossa igreja, né? Então, é um livro muito legal que trata do cerne mesmo de ser servo, né? Esse livro aqui é um livro um pouco mais teológico, mais denso, mas a missão do povo de Deus fala de como você pode servir nas diversas áreas. Você pode ser um servo de Deus e servir conforme o que a Bíblia ensina na sua área de trabalho. E esse livro fala sobre isso. E tem o do Bill Hybels, que é a Revolução do Voluntariado, que também é excelente, fala sobre o ser voluntário, enfim, um livro muito bom. Acho que esses 3 aí já dá uma boa leitura. Muito obrigado, pastor, por abordar com tanta sabedoria esse assunto. E os irmãos com certeza foram abençoados através desse nosso bate-papo. Vamos ter outros momentos, vamos ter o curso também, então vai ser algo maravilhoso para o povo de Deus. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco nessa live, que você possa aplicar aquilo que conseguiu reter através desse nosso bate-papo. Lembrando que semana que vem nós vamos ter mais uma live super especial com o pastor Vanderlei Schack abordando a temática Textos Descomplicados do Novo Testamento. É um trocadilho de palavras que, na verdade, a gente pega alguns textos complicados, mas nós vamos tentar descomplicar nessa live. Você não pode ficar de fora. Deus abençoe, tenha uma abençoada noite.